Galera, vamos para a segunda parte da nossa segunda aula. Na próxima videoaula aí que eu vou postar, eu tive um errinho lá, que eu coloquei como se fosse a segunda parte, mas na verdade é a terceira aula, são os agentes externos. Essa aqui ainda é agentes internos, que eu separei em duas aulas, beleza? E a próxima que eu falar, a segunda parte da aula de agente interno, na verdade, são externos, beleza? Então vamos lá. A segunda parte da aula, vamos trabalhar um pouquinho mais a questão conceitual, tá? Então vamos lá. Bom, dentro desses agentes, né, de construção, né, que a gente trabalhou, vamos para a parte da teoria das pessoas que trabalharam alguns conceitos em relação a isso, tá? A teoria da deriva continental é uma teoria bem interessante, tá? A proposta foi feita por Wegner, que era um cientista alemão. Ele falava que existia um único continente chamado Pangeia e que essa Pangeia teria se fragmentado até chegar no estágio que a gente está hoje, certo? As evidências que ele utilizou foram principalmente as evidências paleontológicas, paleoclimáticas, né? Questões de vegetação, né? Também foi possível visualizar. E uma coisa que chamava muita atenção, né, é a questão do quebra-cabeças entre a América do Sul com a África. Ela casa certinho. Então foi muito estudado também por Wegner. Só que o Wegner, para a época, falando sobre existir um único continente, que ele se separou, que as placas, né, estariam se movimentando ali, que ele não usava desse termo placas, não, tá vendo depois. Que as placas estariam se movimentando, e foi tido como louco, né? O cara era doido, né? Do que ele está falando? Como que existia isso? Ele conseguia provar com algumas evidências, mas eu não conseguia responder por que separou então, entendeu? A questão das respostas ali foi uma questão que acabou levando ele a alguns problemas para o futuro, né? Inclusive, ele foi demitido da universidade que ele trabalhava na Alemanha, né? Passou fome, passou necessidade por conta disso. O Wegner era um cientista alemão, né? Na época dos estudos dele foi durante a Primeira Guerra Mundial, em que o povo não queria muito assim, né? Estar antenado em Alemanha, né? Tido como vilão. Então, ninguém queria traduzir a obra dele, ninguém queria ler a obra dele, né? Não tinha muito interesse, tá? Então, acaba que isso prejudicou bastante a obra de Wegner, certo? Aqui mostra a teoria da deriva continental, com a Pangeia na figura na letra A. Na B, essa separação da Pangeia já começa a acontecer, né, formando a Laurásia, a Gondwana. Na figura C, a emancipação, né, a separação já começa a acontecer e observa que a América Central ela também já começa a aparecer aqui, ó, tá vendo? Entre a América do Norte e a América do Sul na figura C. Até chegar na figura E, que é a última aqui, né, que é o que a gente tem hoje, tá? Então, a deriva continental ela prega isso, né? A Pangeia se separando, onde as evidências foram bem nítidas, né? Pelo que o Wegner conseguia provar. Esse esqueminha aqui mostra a deriva continental, ó, com a placa da crosta continental se separando, né? Com o rift abrindo no meio, que seria uma falha, tanto que ela existe até hoje, né, na Cordilheira Mesoatlântica, separando os dois continentes. Aqui algumas evidências paleontológicas. Então, segundo Wegner, né, se você pegar a mancha vermelha ali, você encontra o mesmo fóssil na América do Sul e na África. A mancha que estaria aí mais, acho que é verde, né? Nesse Listrosaurus. Você percebe que está na África, está na Índia e vai em direção à Antártida também. E a parte marrom, você observa os mesmos fósseis que estariam no sul da América do Sul, no sul da África, parte da Índia, Antártida e Austrália. Tá vendo? Então, seria uma evidência paleontológica de que essa área era junta, né, e que os fósseis ali eles demonstram que viviam a mesma espécie naquele mesmo lugar. Aqui já mostra uma evidência paleoclimática, mostrando as glaciações. Então, presença de vestígios dessas glaciações na Antártida, no sul da Austrália, sul da Índia, da África também e da América do Sul. E aqui mostrando as placas tectônicas, né? Que é uma teoria que complementa a teoria da deriva continental. Então, segundo a teoria das placas tectônicas, ou da tectônica de placas, o nosso planeta é formado por várias placas e essas placas se movimentam. Tá? Como que isso tudo foi descoberto? Deixa eu ver se já está aqui. Não, eu tirei. Como que isso tudo foi descoberto, gente? É o seguinte, durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética eles viviam se bisbilhotando, né? Era uma espécie de um Big Brother para a época. E aí os Estados Unidos vasculhando as águas do Atlântico, né, com sonares, né, à procura, para ver se descobria se tinha algum submarino soviético espionando aquela coiseira toda,
descobriram que tinha uma cadeia de montanhas lá embaixo, só que era uma cadeia diferente, né? Ela era mais plana, não era pontiaguda, como a gente conhece das cordilheiras, né? Que tem na parte continental. E aí começaram a estudar. Dentro desses estudos, começaram a fazer tradagem com estudos geológicos. Aí que entra essa partezinha aqui. Então, a cor aí, você observa que tem a mancha vermelha, seria dos rifts, tá? Da abertura. E do lado tem as cores que tem do lado e do outro, tá vendo? As mesmas. Então, significa que a datação daquele lado direito, do lado da África, é o mesmo do lado esquerdo que da América. Até chegar próximo à América e África, que também tem a mesma data. Então, aí que nós temos o casamento das duas teorias, né? Da deriva continental com a teoria das placas tectônicas. O Wegener falava que existia um único continente chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalassa. Esse continente teria se separado. As evidências ele mostrou, mas como que poderia ter acontecido essa separação? A gente percebe aqui, no caso, com a teoria da tectônica de placas. Né? Existe uma fenda no meio desses continentes, a rocha tem a mesma idade, então significa que ela está se abrindo. Né? Então, nós aí entra com a convecção que acontece na astenosfera, né? Onde ela leva à abertura de algumas áreas e ao fechamento de outras áreas, certo? O Atlântico, por exemplo, está separando uma média de 8 centímetros por ano. Tem lugares do Pacífico que chega próximo a 20 centímetros por ano. Tem lugares igual no Atlântico que o movimento ele é divergente, ele está abrindo, então o Atlântico estaria crescendo. Né? Já no Pacífico, o movimento é convergente, ele está fechando. Então, daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, o Atlântico ele seria maior e o Pacífico estaria se reduzindo. Beleza? Esses são os tipos de falhas que nós temos, né, dos limites. Então, o movimento divergente é quando ele abre, né? Ele estaria abrindo. Então, o movimento da astenosfera magma faz isso aqui lá embaixo. Ó. Então, quando ele faz isso, força a placa abre, certo? O segundo seria o convergente. Então, o movimento da astenosfera faz isso aqui. Então, ela pega a placa e faz isso com ela até que, de repente, ela se choca. Placa pesada, densa, né, que seria oceânica, subducta, infiltra. A placa leve por cima, pela pressão da placa oceânica, dobra, formando as cadeias montanhosas, certo? E a última ali seria a falha transformante, que também pode ser chamada de conservante ou tangencial, beleza? Onde nós temos um movimento não é de abertura ou de fechamento, mas seria um movimento mais de... uma estaria esfregando na outra, entendeu? Um movimento de arraste. Ou ela pode ser dessa forma ou dessa forma, sim, entendeu? Então, nós temos essa falha transformante. Um exemplo muito claro dessa falha transformante é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, ou Santo André, né? O Rift Valley, na África também, né? Na região ali da subplaca da Somália. O exemplo da placa de movimento convergente, né? É a placa de Nazca com a Sul-Americana, onde a gente tem a formação da Cordilheira dos Andes. E o movimento seria o divergente, seria a região da Cordilheira Mesoatlântica, no meio do Oceano Atlântico ali. Beleza? Mostrando a questão do movimento diferenciado, gente, em qualquer lugar do mundo, com exceção que seria na região do Himalaia, nós temos encontro de placas continentais com oceânicas, sendo oceânica pesada e subducta. No caso da Índia, era a placa indo-australiana com a placa euroasiática. As duas placas são continentais. No caso, sendo as duas continentais, as duas têm a mesma densidade. Então, ao invés de subductar, aconteceu a obducção. As duas placas subiram, formando a maior cadeia de montanhas do mundo, tá? Por isso que lá nós temos os picos mais altos do mundo, né? O pico mais alto do mundo, que é o Everest, também está lá, tranquilo? Pela questão do movimento de obdução. Aqui já mostra essa convecção do magma que acontece na astenosfera. Então, tá vendo aí que o fluxo, ele faz isso, nesse sentido, está abrindo, é na região igual no Atlântico, está abrindo a placa, está construindo ali o fundo oceânico, tá? Aqui já mostra uma falha transformante. Um exemplo muito típico dessa é que a gente sempre vê a falha de San Andreas nos Estados Unidos, né? Então, essa parte da ilha, né, da península da Califórnia, ela vai se separar e formar uma ilha, tá? Tem uma previsão de tempo geológico para isso acontecer, não é rápido não, tá? Sempre tem um terremoto, eles correm lá e fazem uma mediçãozinha para ver, e sempre tem alguns centímetros, ou às vezes milímetros, depende muito do terremoto, né, de movimentação dessa placa. Essa aqui é uma que é muito estudada, a região do Rift Valley, né, que fica na África, tá? Essa falha, gente, ela vai formar uma ilha gigantesca ali, né, na subplaca da Somália. Ela pega a região do lago de Tanganica, Niassa, Vitória e sobe uma falha até chegar no chifre da África, que é essa parte aí da Somália. Tá vendo esses esquios pretos aí? Então, isso é tudo falha.
Então aqui nós temos muito terremoto, nós temos vulcanismo, nós temos muita sismicidade acontecendo nessa região, tá? Pega a parte leste. A exemplo do que aconteceu com Madagascar, tá vendo? Lá no extremo sul do mapinha, a parte bem embaixo, Madagascar também se observa que ele é um quebra-cabeça que encaixa aqui, ó, tá vendo? Na África também. A mesma coisa vai acontecer com essa região aqui da placa do Somália, vai separar e formar uma ilha, certo? Tem pontos, inclusive, que você tem muito terremoto, né, na região. Aqui é uma imagem retratando essa falha. Então, observa que tem pessoas do lado esquerdo aqui, ó. Essas pessoas estariam observando a falha e ela aprofunda. E ela está crescendo, tá? Ela não para. E aqui como que ficaria o continente africano daqui a alguns milhões de anos, quando a placa da Somália se separar, formando essa imensa ilha. Outro caso interessante é a Islândia. A Islândia é o único lugar do mundo que você pisa na superfície em uma placa oceânica. Então, na verdade, é como se fosse o assoalho oceânico que ele tivesse subido e ficou imerso, né? Só que como você tem a cordilheira Mesoatlântica e o movimento é divergente, ele está abrindo. Então, a Somália estaria se dividindo e vai formar duas ilhas em pouco tempo. Tem pessoas que mergulham uma fenda, né, no Parque de Tinkvelir, que fica lá próximo a Reykjavik, na capital, e eles mergulham e conseguem colocar as mãos em duas placas. Então, conseguem ao mesmo tempo, né, colocar a mão na placa euroasiática e na placa americana, norte-americana, certo? Com o passar do tempo, isso vai se tornar impossível, porque com a placa está se abrindo numa velocidade aí que pode chegar até 10 centímetros, né, por ano, de 2 a 10 centímetros, né? Tem pontos que é mais, outros é menos. Com o passar do tempo, as pessoas não vão conseguir mais esse efeito aí, tá? Tem algumas imagens na internet bonitas até, mostrando esse fato. Aqui mostrando esse movimento divergente, né, na região da Islândia, essa abertura, né? Então, nesse lugar que eu falei, na região do Parque de Tinkvelir, seria uma fenda coberta por água, né? Na superfície dela, a temperatura chega em média ali de 5 graus. Mas quando você mergulha lá embaixo, está em torno de 15, 16 graus, né? Por conta da questão de ser uma ilha magmática, né? Seria isso. Aqui é o cara que eu falei para vocês, né? O mergulhador, que ele conseguiu colocar a mão nas duas placas, tá? De um lado tem a placa eurasiática, do outro lado estaria a placa norte-americana. Essa água aqui, ela é bem aquele tom azul, bem bonito, né? Por conta das rochas vulcânicas que vão aparecer por ali, tá? Então seria principalmente o basalto aparecendo ali. E aqui é uma questão, gente, que é muito interessante de estudo, né? Que é o Japão. O Japão é um país que é muito judiado, né? São centenas de tsunamis todos os anos, centenas de terremotos todos os anos. Nós temos muitos vulcões ativos no país, então tem vulcanismo, tem terremoto, tem maremoto, você tem tsunamis, saindo um pouco da geologia, mas também, né, falando de Japão, a questão climática também lá é um pouco complicado, porque ele sofre também com a parte do clima de monções, então no verão chuva pra caramba também, né? E também, dentro da questão climática, tufões. Aqui no Brasil não, na América, no continente americano, nós chamamos de furacões, lá são os tufões. Então, tufão, clima de monções de verão, que é o agressivo, terremoto, tsunami, tem de tudo ali, certo? Tem um país um pouquinho judiado. Aí, se observar as placas tectônicas, olha, a placa eurasiática e a placa das Filipinas, convergente. Placa do Pacífico, batendo nela também, convergente. E a placa norte-americana também batendo, convergente. Ela está em rosinha, tá vendo? No finalzinho ali. Mais na ilha de Hokkaido, tá vendo? Que seria a segunda ilha, tá? Então, seria uma região ali meio complicada e complexa, né? Ciclo de Wilson, às vezes você pode ler alguma literatura aí falando sobre esse ciclo de Wilson, contando a história do tectonismo do nosso planeta. Então, segundo o ciclo de Wilson, nós temos movimentação aí, igual como vamos pegar o Atlântico, né? Ele estaria se abrindo hoje, então nós teremos ali uma construção, né, daquela região ali do Rift. Beleza. Com o passar dos milhões de anos, gente, a placa não vai continuar só abrindo, né? Ela muda, de repente ela fecha, de repente ela vira transformante. Então, com o passar do tempo, ela vai se tornar convergente e começa a fechar de novo. Então, seria isso, né? Nós teremos ali um movimento que ele seria de abertura e depois de fechamento. Tranquilo? Então, seria por isso que eles falam de ciclo. Isso pode mudar com o passar do tempo. E para fechar, nós temos aqui uma região conhecida como Círculo do Fogo do Pacífico, tá? Não tem nada a ver com o filme, não. Realmente falando sobre a questão de sismicidade, que é a questão. Nós temos aqui a borda
oeste do continente americano, ela vai até lá em cima, em direção ao Ártico, e pega a borda leste do continente asiático e da Oceania, tá vendo? Aqui nós temos 75% das atividades sísmicas do planeta. Então aqui nós temos grande parte dos vulcões ativos, né, ativos do planeta estão por aqui. Grande parte dos terremotos acontecem por aqui. Lembrando que nós já tivemos, né, na região da Indonésia, na ilha de Java, um terremoto por volta de 1800, da década de 80, 1880, né? Acho que 1886. O vulcão Krakatoa, que entrou em atividade, né, o som dele foi tão intenso que foi escutado na Austrália, 5.000 quilômetros de distância, né, que ele estava de lá. Muitas pessoas morreram. Então nós temos assim, uma atividade muito grande. Imagina no Japão, então, que é basicamente formado por montanhas e vulcões, né? Então a gente, igual eu sempre falo, né, às vezes a gente reclama muito do Brasil com os nossos problemas, né? Nós temos nossos problemas com enchentes, desmatamento, queimada, os grandes centros têm poluição, mas tem lugares do mundo aí que é pior. Além deles terem os problemas causados por eles, igual a gente tem, né, que muitos são nossos, nós mesmos causamos isso, ainda tem a questão natural que não tem como fazer nada, né? O que fazermos quando vai ter um vulcanismo, gente? Fugir, não tem opção. Está vindo um tsunami, né? Igual o Japão, faz paredes de contenção. Mas se não tem, se é um país mais pobre, o que fazer? Fugir, não tem outra forma. Questão de terremotos, né, no Japão, eles constroem com alta tecnologia que os prédios balançam, né? Porque terremoto é comum para eles, né? Então, aí, lógico, o tempo de vida útil do prédio ele reduz, com o tempo tem que demolir, construir de novo, né? Mas não tem morte de pessoas tão intensa igual acontece em outros lugares, né? Lembra que aconteceu no Haiti, né? Logo ali em 2009, Japão foi em 2010, Japão reconstruído e o Haiti está do mesmo jeito até hoje, né? É rico, desenvolvido, o outro pobre e precário, certo? Bom, galera, então finalizamos aqui a nossa segunda aula. Então, relembrando aí, nós tivemos a aula 1 sobre as eras geológicas, aula 2 sobre os agentes internos, que eu dividi na primeira parte, e essa aqui é a segunda parte. E depois tem os agentes externos, que seriam de construção do relevo, certo? Essa parte dos agentes externos, no caso, nós... só para dar uma relembrada que eu falei lá que era a segunda parte da segunda aula, tá? Na verdade, é a terceira aula já, beleza? Grande abraço para vocês, beijão e até mais.